Usar o português com correção e com qualidade nem sempre é muito fácil. Basta a gente ver como há dificuldades para quem vai passar no vestibular ou para quem vai fazer um concurso que exige uma redação. Para falar sobre essas dificuldades que também são enfrentadas no dia a dia das empresas e de profissionais que atuam no mercado, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TVCI a jornalista e professora de português, Ana Mira, que há cerca de 4 anos tem uma empresa que presta consultoria e oferece cursos para empresas que pretendem melhorar a qualidade do português e da comunicação entre seus funcionários. Ana Mira, obrigado pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite. Ana, como é que surgiu a ideia de criar uma empresa para ajudar as pessoas a usar o português? Bom, a ideia surgiu do meu sócio, né? Ele vislumbrou essa possibilidade quando viu o conhecimento já que eu tinha e a experiência já que eu tinha de mais ou menos 14, 15 anos dando aula e principalmente de perceber como o uso da linguagem era importante, principalmente dentro do ambiente empresarial, né? Hoje as pessoas se comunicam muito por escrita e aí ele percebeu essa demanda e falou: o que você acha? Eu falei: acho que é realmente uma jogada interessante, né? Porque as pessoas realmente precisam se comunicar melhor, precisam aprender a escrever melhor, usar melhor a língua. E aí surgiu a ideia da Toda Letra. E como é que tem sido o trabalho desde então? Bom, nós começamos devagar, né? Começamos com alguns cursos, às vezes para alguns cursos livres para pessoas físicas, enfim. E aí algumas empresas começaram a nos procurar, muitas vezes por indicação também, por conta de perceberem que elas estavam tendo problemas em relação à comunicação escrita. Em relação à escrita de e-mails, em relação a comunicados que deveriam ser feitos interna e externamente. E eles começaram a ver que nós fazíamos aquele serviço personalizado, aquele serviço específico naquela forma de comunicação para o que eles precisavam. E desde então a gente tem trabalhado com várias empresas de diferentes portes e nesse trabalho nós também temos conseguido bastante resultado esperado, né? Principalmente pelo que as empresas procuravam, porque elas queriam perceber logo depois dos cursos uma melhora nessa comunicação, uma melhora nessa maneira de se pronunciar, né, na língua portuguesa. E aí eles começaram a perceber que aquilo dava resultado, que realmente se a gente tivesse algumas técnicas, desenvolvesse algumas dicas, enfim, era possível melhorar isso, né? E desde então aí a gente começou a ter mais indicação, começamos a procurar outras empresas e hoje a gente tem um portfólio bem legal, já atendemos bastante gente e a ideia para 2014 é só ampliar. Ana, a gente vive num país que tem uma diferença muito grande, significativa, entre o que a gente fala no cotidiano, como a gente se comunica com as pessoas, e a linguagem escrita. Isso é mais severo, é mais sentido dentro das empresas. Embora hoje existam aí alguns manuais de redação comercial que são mais atualizados, mais informais, durante muito tempo a linguagem utilizada nos memorandos, nas correspondências, era estritamente formal, Sim. chata e até, em alguns casos, difícil de ser interpretada. Sim. Isso ainda existe nas empresas? Isso não ainda existe. Nós tentamos, inclusive, mostrar que talvez não seja essa a melhor comunicação mais, né? Essa já é considerada por muitos autores de redação empresarial, comercial, enfim, já é considerada uma redação arcaica, né, antiga. Mas ainda existem aquelas empresas que tentam manter isso, até a gente trabalha isso como vícios de linguagem, né? Funcionam até como vícios de linguagem. Você utilizar sempre uma linguagem um pouco mais empolada, ou venho por meio desta, né? Aquele início empolado, aquele fim de cartas, ou enfim, outro tipo de comunicação muito formal. Isso já não é mais usado hoje, né? Porque hoje a maior parte da comunicação dentro das empresas, ela é, sem dúvida nenhuma, feita por e-mail. E o e-mail, ele não é nem a linguagem totalmente escrita e nem a linguagem totalmente falada. O e-mail é um pouco uma mistura disso, né? O e-mail não tem a formalidade da escrita, aquele exagero dessa formalidade que você citou,
mas ao mesmo tempo também não tem a informalidade da oralidade, né? E acho que a internet acelerou o processo de troca Com de, certeza. de comunicações escritas, né? Porque antes um comunicado escrito exigia que você tirasse várias cópias e afixasse ou como se fosse uma informação via mural ou então que fosse entregue para todo mundo, o que dava muito mais trabalho. E pelo e-mail, hoje em dia, você cria lá um grupo específico e manda para todo mundo que precisa saber da informação. Até porque você tinha mais tempo para fazer aquela outra comunicação, né? A comunicação escrita, o comunicado que ia no mural, enfim, o relatório. E a agilidade do dia a dia hoje exige uma comunicação mais com certeza. rápida, né? O e-mail nessa comunicação rápida também fez com que a linguagem tivesse que ser simplificada, né? Às vezes as pessoas veem a internet como um grande vilão, né? Eu acho que ela tem um pouco de vilania, sim. Mas muitas vezes as pessoas veem a internet apenas como vilã. Ah, a internet acabou com a língua, o e-mail acabou com o texto formal. Não, o e-mail, na verdade, simplificou muita coisa, né? Simplificou, às vezes, uma linguagem, como você mesmo disse, que às vezes era incompreensível. Né? Não tinha o menor sentido você escrever no final, às vezes, de uma comunicação reiteradas, estimas de protesto e consideração, enfim, né? Às vezes aquela finalização completamente truncada, complexa e que muitas vezes as pessoas nem sabiam o que significavam, né? Então, eu acredito que o e-mail simplificou bastante a linguagem e a própria comunicação. Fez com que a comunicação talvez até se democratizasse mais. Mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, né? A simplificação traz também esse outro lado, que é um lado ruim, né? De, às vezes, piorar o uso da língua portuguesa. Agora, Ana, quando as empresas procuram os seus serviços, o serviço da sua empresa, elas buscam que tipo de necessidade? Qual é a necessidade mais comum entre os seus clientes? A necessidade mais comum, eles querem que as pessoas escrevam melhor. Eles apontam basicamente duas coisas. A questão da clareza, eles apontam isso como um problema assim, muito evidente de que as pessoas não conseguem ser claras, elas não conseguem ser objetivas. Às vezes elas escrevem um monte de coisas, sendo que poderiam escrever em muito menos, né, palavras. E a questão da coesão, que é a maneira como você intercala as suas ideias, como você entrelaça as suas ideias. Essas são as duas maiores dificuldades. Eles também apontam questões ortográficas, eles apontam, tem bastante problema de questão de concordância. Questão de concordância, assim, é bem básico, né, aparecer errado. As pessoas, elas costumam falar de forma errada a concordância e isso migra para a escrita, acaba sendo quase natural. Mas o principal tem sido isso. Eles falam, olha, as pessoas aqui dentro, elas escrevem de um jeito que muitas vezes a gente necessita que as comunicações sejam mais claras. A gente necessita que seja mais objetivo. Às vezes não precisa escrever tanto para falar o que a pessoa queria dizer, né? Então, são essas questões. Porque hoje o que acontece? As empresas, elas têm pessoas que antes eram acostumadas a falar. Elas eram acostumadas a resolver as coisas falando. Então, elas tinham uma reunião ou elas ligavam, enfim. E hoje as coisas se resolvem escrevendo, né? Não foi nenhuma e nem duas vezes que nós nos deparamos com casos em empresas de negócios milionários perdidos por e-mails mal escritos, por e-mails que geravam uma interpretação errada. Ao invés de dizer sim, o e-mail dava a entender que estava dizendo não. Ou então, em vez do e-mail dizer que o desconto era de 10%, na verdade era de 5%. E daí, no final da negociação, o cliente queria os 10%. Né? E, às vezes, a má interpretação levou a negócios não serem fechados. E esse tipo de dificuldade é decorrência de uma formação inadequada ou é decorrência mesmo de que as pessoas deixaram de utilizar a escrita durante muito tempo, depois de preparadas, depois de formadas, depois de já atuando no mercado? Acho que tem um pouco das duas questões, né? As pessoas, em geral, elas não são acostumadas a ler, né? Apesar de parecer um chavão, né? Que você precisa ler para escrever melhor, tal. Não adianta, a gente tem que sempre repetir esse chavão porque é verdade, né? Quanto mais você lê, mais você tem contato com estruturas textuais e é muito mais fácil para você escrever. Mas aí o que você recomendaria ler? Tem que ler livros, eu revistas? acho que tem que ler qualquer coisa. Eu sou favorável, eu sou daquelas pessoas favoráveis, assim, que se você está lendo, já é
bem importante. Independente, às vezes a gente vê nessas listas, até recentemente saiu uma lista dos 10 livros mais vendidos em 2013. E nessa lista quase não tem literatura. Tem livro religioso, tem livro com autoajuda, tem livro com receita para emagrecer, enfim, tem de tudo. Quase não tem literatura. Mas as pessoas estão lendo. E surgiu uma discussão com essa lista em vários artigos sobre isso. Por exemplo, ler na internet. Porque a gente tem inúmeros sites com inúmeros tipos de conteúdo. Buscar conteúdo vamos pegar um site de informações, qualquer site de informações. Buscar esse tipo de conteúdo, ler o noticiário cotidiano já ajuda? Já ajuda, com certeza ajuda. Eu tenho um pouco de precaução com a internet, porque por conta dessa rapidez de querer dar o furo, de querer dar a notícia antes, enfim, a gente encontra muito erro na internet, né? Muito mesmo. Então, eu tenho um pouco de precaução com ela em relação à formação de leitor, né? Eu vou ter uma leitura, essa leitura é suficiente? Não. Mas ela já ajuda com certeza, né? O fato de eu estar em contato, lógico, estar em contato com o texto escrito, em contato com o que está acontecendo, ter informação para poder relacionar conhecimento, tudo isso já conta, já é super importante, né? Mas há uma falha na formação das universidades, e aí podemos até descer, né? Ensino médio, ensino básico, ensino fundamental, porque o aprendizado da língua escrita começa já lá, bem cedo. Né? Nos primeiros anos de formação escolar já se começa a ensinar a escrita. Com certeza também tem essa relação, né? Hoje, por mais que a gente tenha diferença de escolas particulares, públicas, assim por diante, a gente percebe que existe uma defasagem mesmo na questão do incentivo à leitura até, né? Hoje as escolas, de uma maneira geral, e principalmente com esse adolescente, com esse jovem que cresceu com a internet, cresceu já, né, nasceu no meio da internet, é muito difícil fazer esse jovem se interessar por alguma coisa mais densa, né? É muito difícil fazer ele se interessar por um livro especificamente. Ele vai se interessar por coisas mais rápidas, né? Por coisas que sejam muito mais ágeis, que deem mais resultado para ele mais rápido, né? Mas o livro especificamente é bem complicado. Então, eu acho que ainda hoje o ensino ele está também um pouco perdido em relação a isso. Como fazer para chamar a atenção, né, desse aluno, desse jovem que está chegando? Exatamente. Eu estou conversando aqui com a Ana Mira, que é jornalista, professora de português, tem ampla experiência no ensino da língua portuguesa e que montou uma empresa há cerca de 4 anos para dar consultoria e cursos em língua portuguesa para empresas, para profissionais. Na sequência, logo depois do intervalo, eu vou seguir essa conversa com a Ana Mira, mas eu quero conversar com ela ainda sobre a internet, mas especificamente sobre o uso das mídias sociais. Muitas empresas descobriram aí as redes sociais e têm usado isso como ferramenta para divulgar o seu produto, os seus serviços e procurar novos clientes. Quero saber dela o que é preciso fazer e quais os cuidados necessários para não correr riscos nessa comunicação, riscos como esse que ela citou aí, do caso da empresa que perdeu o negócio, perdeu dinheiro porque não soube se comunicar direito. Nós voltamos já já, depois do intervalo.